Meira, bom, bem-vindo ao Teatro Fevale, Universidade Fevale, primeira vez, eu acho. A primeira vez a gente nunca esquece. Silvio, tu vem falar sobre inovação para o ICSA, né, o Instituto de Ciências Sociais Aplicadas, que hoje abriga os futuros advogados, futuros administradores, profissionais de jogos digitais, comunicação, contabilistas. A gente tem aqui uma massa social de recursos humanos sendo preparada para fazer as coisas acontecerem enquanto sociedade. Talvez, essa é a nossa pretensão. Nesse cenário, a gente vem nos últimos anos ouvindo uma epifania sobre inovação. Né? Todos falam sobre inovação e a inovação vai salvar a minha tia, a minha avó, a todos. Né? Isso deve ter alguma coerência. Tu vem falando e fazendo isso há décadas. Né? Na tua visão hoje, madura em relação à inovação, o que tu considera verdade e o que tu considera, não em verdade, mas um pouco de sobra? Olha, a primeira coisa que é interessante a gente olhar para... Quando a gente olha para esse cenário todo de inovação e toda essa cacofonia de discursos sobre inovação que a gente vê no Brasil e no mundo, é que todo mundo fala sobre inovação, mas pouca gente tem uma definição razoável. Naquele sentido de que se você fala sobre um troço que você supostamente estaria fazendo e você não sabe exatamente o que é, qualquer coisa que você fez vale para aquele objetivo que você não definiu direito. Eu adotei há muito tempo atrás uma definição para mim, para o CESA, para o Porto Digital, para o Centro de Informática da Federal de Pernambuco, uma definição do Peter Drucker, que é o seguinte: inovação é a mudança de comportamento de agentes no mercado como fornecedores e consumidores de qualquer coisa. Então nós estamos falando de uma coisa que nem tecnologia tem como substrato essencial da definição. Tecnologia pode participar, mas não é um elemento fundamental. Pode ser, por exemplo, uma mudança de modelo de negócio, uma mudança de visão de mundo, uma mudança de entendimento, uma mudança política, uma mudança de religião. Mudanças, né? Danças, coreografias, novas coreografias ensaiadas com tentativas, erros e aprendizados que levam a novos comportamentos no mercado. Inovação é uma coisa que acontece essencialmente no mercado. A gente se confundiu muito, eu acho que nas últimas décadas, no mundo inteiro, com as pessoas querendo que as universidades, as faculdades, os cursos inovassem, no sentido de que eles iam provocar a mudança no mercado. Ora, o processo, o conjunto de processos e os agentes do processo educacional, do processo de criação de oportunidades de aprendizado, eles inovam essencialmente no mercado deles. Vocês podem fazer aqui e fazem um curso extremamente inovador de jogos digitais. Esse curso em si é uma inovação, ele mudou o comportamento de um conjunto de agentes no mercado de aprendizado de jogos. Mas se isso vai causar um impacto no mercado de jogos, vai depender das pessoas que aqui estão sendo educadas e irão elas próprias para o mercado como agentes de transformação. Então, olhando para o que é e o que não é inovador, principalmente no Brasil, e centrando talvez a nossa análise aqui nas últimas 2 décadas, se falou muito no Brasil sobre inovação nessas últimas 2 décadas, por essa definição que eu estou falando aqui, e se fez muito pouco. Se fez muito pouco, principalmente porque, em boa parte, as políticas públicas, que são motivadoras e provocadoras de quase todo o resto, e em todos os países, não é só no Brasil que isso acontece, elas desconhecem o lado não tecnológico da inovação. Então, o Brasil tem uma política de inovação tecnológica. Essa política de inovação tecnológica, ela desconhece que tem inovação de métodos, de processos, de marketing, design, de um conjunto de outros fatores onde tecnologia não é a essência do processo de mudança, é, às vezes, o apoio ao processo de mudança, quando muito. E muita gente se enganou ao mesmo tempo no ambiente educacional, achando que era a universidade que tinha que inovar, que era o sistema educacional que tinha que ir lá para o mercado inovar. Para mim, o principal papel do sistema educacional é criar oportunidades de aprendizado de classe mundial para as pessoas que estão passando dentro dele, para os seus usuários. Nós temos a sociedade como cliente e temos como os usuários as pessoas que estão temporariamente conosco aqui, o capital humano que está sendo preparado para o longo prazo, para o futuro. A minha avaliação, sumarizando, hoje é o seguinte: o Brasil é um país muito pouco inovador, apesar de parecer o contrário.
As pessoas estão sim muito dispostas a mudar seus comportamentos, mas do ponto de vista da relevância da inovação para o crescimento, para o desenvolvimento da economia brasileira, nós somos um país que é basicamente uma economia fechada, que tem poucas empresas brasileiras que são internacionais, que competem em mercados fora do Brasil. A consequência disso é o seguinte: há muito poucas empresas brasileiras que efetivamente precisam de inovação para competir em mercados abertos, mercados que são agressivos para elas, e quase todas as empresas internacionais que têm presença no Brasil trazem sua inovação de fora para o Brasil, exatamente por causa desse efeito mercado fechado. É uma commodity de inovação. Exatamente. Uhum. É essa a história. Esse é o resumo da história, vamos dizer assim. A história, é claro, é muito mais longa do que isso. Claro. Ela tem múltiplas facetas, ela tem as dificuldades que são inatas de um ambiente de inovação que ainda é muito incipiente em todos os lugares do Brasil, mas principalmente nas regiões mais periféricas. Ela tem toda a problemática do Brasil ainda estar estabelecendo os princípios, vamos dizer assim, estáveis e correntes de funcionamento da economia. Tem todo o problema da simplificação do Brasil, que não começou ainda, que é uma macro inovação que a gente tem que fazer, diminuir essencialmente o custo do Brasil para diminuir o risco de inovar. Tem facetas mil para serem tratadas antes que a gente possa olhar e dizer, ok, a gente apontou e agora a gente é um país que tem microeconomias, tem nicho aqui e ali disso, de games, de moda, que vão se transformar em economias de classe verdadeiramente mundial. O que é o processo de simplificação, esse macro processo que tu está dizendo? Esse é um processo de inovação social de grande porte. O Brasil é uma das economias mais complicadas do mundo, uma das sociedades mais complicadas do mundo. Existe um índice chamado Doing Business, fazendo negócios, né, que mede a facilidade de você fazer, você começar e continuar um negócio em 186, 7 países por aí, que é publicado anualmente pelo Banco Mundial e pelo IFC, que é um braço de financiamento a projetos do Banco Mundial. Em 2011, o Brasil estava no 120º lugar desse índice. O Uruguai, para a gente medir, está no lugar 89. Que revoltante. Mas isso não é nada. O problema é que em 2012 o Brasil caiu para 126, em 2013 o Brasil caiu para 130. E é um índice global. Eu preciso saber do Uruguai. Hã? Não sabe do Uruguai? O Uruguai continua em 89, o Uruguai está lá estável. Isso mede qual é a facilidade de você fazer negócios no Brasil. Vamos lembrar que inovação é a mudança do comportamento de agentes no mercado, que é o lugar onde estão os negócios. Então, a malha burocrática, fiscal, legal, trabalhista brasileira, ela é extremamente complicada. Não é só que ela é cara, é que a extrema complicação dela torna tudo muito inseguro. Ninguém nunca sabe direito o que é que tem que ser feito em cada instância de execução de um determinado processo na sociedade. E essa dificuldade, ela é superimposta por um processo de informatização acelerada dessa malha burocrática e não com um redesenho absolutamente necessário desses processos. Ou seja, a gente está informatizando o caos. E a informatização do caos gera muito mais caos e muito mais rápido que aquele caos digital que ele é um caos mais eficiente. E muito mais, ou talvez ineficiente, ele é mais eficiente enquanto caos. Então ele gera aquele espalhamento em todas as faixas do espectro de atividade humana, dos negócios, das instituições, que faz com que a gente acabe tendo e vendo o que a gente tem agora. Quer dizer, você tem uma miríade de desonerações de partes das economias do Brasil por tempo. Você tem uma que reduz o imposto disso se você comprar aquilo em tal prazo, outra que reduz aquilo, outra que faz não sei o que lá, outra que puxa ali e não aumenta o preço da passagem de ônibus para segurar a inflação para lá. Nada disso funciona. Nada disso funciona de maneira estrutural. O gameplay está complicado. O gameplay está extremamente complicado, principalmente porque a gente não sabe para onde é que a gente está indo. Não é? Você aparece um inimigo ali, aí você tem aquele ali, você cuida dele um pouquinho, mas aí ele se afasta um pouquinho, você faz de conta que ele não existe, vai tratar daquele. Então o cenário é muito disperso, a gente não tem um conjunto de operações que estão desenhando um Brasil competitivo em 20, em 30, em 50 anos. Na minha opinião, eu acho que a gente deveria olhar para o país como um país que vai continuar existindo.
não é alguma coisa que está se acabando, que a gente tem que tratar tudo na surpresa, na emergência, né? Do dia a dia, do mês a mês, do mandato. O Brasil está aqui há 500 anos, ele vai estar aqui provavelmente nos próximos 500 anos. E a gente devia tratar esses 500 anos. O que a gente está fazendo agora que vai melhorar de forma dramática as capacidades competitivas do Brasil para os próximos 50, 100, 200 anos. E não para os próximos 2, com a desoneração disso ou daquilo. Ou seja, ao invés de tratar a coisa tópica e conjunturalmente, a gente devia tratar os grandes problemas nacionais da nossa falta de competitividade, que passam inclusive pela má qualidade estrutural da educação no Brasil, de forma profunda e estrutural. Uhum. Você enxerga alguma coisa sendo mudada? Que tipo de operadores hoje você enxerga como uma possibilidade de mudança ou de arquitetos desse futuro? Existe isso? Você vê isso no seu radar? Tem muita gente bem intencionada fazendo muita coisa. E isso é suficiente? Em locais como a Fevale, em locais como o Centro de Informática da UFPE, em locais muitos do Brasil, nas empresas, em polos de desenvolvimento, em polos de inovação. Tem muita gente bem intencionada em programas de governo e assim por diante. Mas acontece que se a gente não atacar os problemas de fundo das macro deficiências estruturais do Brasil, que tornam o país essencialmente pouco competitivo, não é? A gente está, por exemplo, nós estamos em pleno século XXI, terminando de instalar no Brasil as estruturas de uma legislação trabalhista que tem a filosofia do trabalho do século XVIII, da exploração do trabalho pelo capital. Isso pode funcionar na lavoura de cana-de-açúcar, né? Ainda no Brasil. Isso pode funcionar, como a gente vê o tempo todo, na carvoaria, isso é uma parte ilegal de desmatamento em parte do centro-oeste e do norte. Mas na nossa economia de jogos, qual é a utilidade dessa tutela extrema do Estado nas relações empreendedor-colaborador?